pessoal, meu nome é Vinícius Bonisson, é um privilégio e uma honra ter você aqui no nosso canal para falar um pouco sobre saúde, sobre comportamento, sobre estilo de vida, sobre ampliar a consciência, ser um melhor pai, um melhor amigo, um melhor filho. E hoje a gente vai falar de um suplemento adaptógeno. Quando você escuta suplemento adaptógeno, você logo pensa em o quê? Em ritmo circadiano e resistência ao estresse. Então o nosso corpo ele tem um ritmo de construção e desconstrução e reparo. Então é assim, durante o dia eu tenho um despertar, que é um pico de cortisol, e esse cortisol vai caindo à noite eu dou uma boa relaxada, ativo o meu sistema parasimpático, reparo, durmo bem, e é muito comum a gente perder esse ritmo à medida que a gente vai se cobrando demais, exigindo demais do nosso próprio corpo, ou seja, uma tensão excessiva em cima da máquina. E aí essa máquina começa a dar problema, e um dos problemas é a perda desse ritmo natural de secreção de hormônios e esteroides, principalmente o cortisol, o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, ok? Nome difícil de falar, é melhor falar DEA mesmo. Então eu acabo perdendo o DEA e aumentando o nível de cortisol no início, que é o melhor momento para você entrar com os adaptógenos. No momento mais tardio, quando você está muito doente, é melhor você procurar um bom profissional e fazer o diagnóstico, porque se você já tiver com uma secreção comprometida de cortisol, o adaptógeno ele pode até diminuir um pouco mais o cortisol e piorar o cansaço. Mas a gente vai falar de uma planta chamada ginseng siberiano. O ginseng siberiano ele é muito importante porque além dele agir nesse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, melhorando o cansaço, regularizando o ritmo circadiano natural, ele também tem propriedades anti-inflamatórias, ele tem propriedades... Quando você tem uma planta que é anti-inflamatória, naturalmente ela vai ser analgésica. Só que ela não tem um efeito em inibir a dor, ela tem um efeito em melhorar a dor. É o que a torna tão interessante assim. Ela também tem uma atividade preventiva contra gripe, contra viroses, e vários efeitos importantes a nível de melhora do rendimento físico. Por exemplo, teve um trabalho que pegou 30 controles, 30 pacientes que receberam uma dose pequena e 30 pacientes que receberam uma dose média. Então, pessoal, o ginseng siberiano, conhecido como Eleotheros senticosus, vou colar aqui, tá? Porque esse nome é complicado. Melhor falar ginseng siberiano, né? É um arbusto, ele tem uma fruta incrível. Vale a pena você colocar na internet, pesquisar, tá? Talvez, Ivan, você possa colocar a fruta, ela é linda. Parece é uma mistura de morango com mirtilo. Só que os princípios ativos estão na raiz, tá? A raiz seca e a casca da raiz. Então, essa planta... ela é muito interessante porque também ela é muito boa para normalizar a pressão arterial. Então teve um outro trabalho mostrando, então o que ele fazia? Esse trabalho, ele pegou homens e mulheres e submeteu a um protocolo de estresse, é uma irritação provocada de propósito. E aí avaliava pressão arterial antes e depois. Então teve pacientes que tomaram a planta e pacientes que tomaram o controle, ou seja, tomavam água com açúcar. Então os pacientes que suplementaram essa planta, por exemplo, nas mulheres teve uma redução de 60% na pressão arterial e uma redução de 60% na resposta da frequência cardíaca. Quanto mais baixa a sua frequência cardíaca, mais você vai viver. Existe uma programação onde você tem um número de batimentos cardíacos, que a média aí de 70, você vai viver 120 anos. Tem gente que está bloqueando o coração de propósito para viver mais. E isso feito em ratos, por exemplo, prolonga a vida dos ratos. O ratinho vive pouco porque o coração dele bate muito rápido. Então isso foi muito interessante. Então, além disso, é uma medicação natural que pode ser usado
para aquela hipertensão relacionada com estresse. Se tem uma pressão normal, mas aí está acontecendo alguma coisa na vida da sua família, tem algum problema, tem algum estresse, você começa a ter uma elevação da pressão arterial, então vai ajudar você a lidar melhor com o estresse, vai ajudar você também a controlar a pressão arterial. E qual é a dose, doutor Vinícius? Eu gosto muito de usar doses mais baixas de início, tá? Principalmente quando a gente usa raízes. Mas assim, no ginseng siberiano, eu gosto de usar 200 a 400 miligramas pela manhã, ok? Uma vez ao dia. Lembrando que se você está cansado e está usando isso e piorar o cansaço, provavelmente você já tem uma dificuldade de liberar o cortisol. E aí é melhor você procurar um atendimento especializado, um médico que fale a mesma língua, um médico que já tenha entendido a importância de recuperar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal para reduzir a resposta ao estresse e o mais importante, você retardar o seu envelhecimento. Porque quando a gente perde esse eixo, o envelhecimento é muito acelerado. E um fato também que eu não posso deixar de falar é a interpretação do estresse. Então eu posso estar dentro, por exemplo, de um trem ou um metrô lotado e ficar muito desconfortável com isso. Nossa, que saco, eu estou aqui dentro desse trem, está tudo apertado. Ou se não, eu posso fazer uma interpretação mais saudável. Por exemplo, que aventura, eu vou nesse trem sem segurar em lugar nenhum, me equilibrando. Então tudo é uma questão de interpretação. Então, além dos suplementos, tenta mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir as coisas e a sua forma também de agir, para que você possa diminuir a carga do estresse. Então, a carga do estresse está muito mais relacionada com a interpretação que você tem sobre o estresse. Fato é, você está dentro de um trem. O que você vai fazer com isso? Você pode interpretar de uma forma positiva e ter um momento até de descontração, onde você está ali se equilibrando, tipo surfando na vida, ou você pode pensar que isso é muito negativo, que a sua vida está muito ruim, que você está dentro de um trem, que essa cidade é uma bosta, que é isso, que é aquilo, e todas essas interpretações que levam a gente para um adoecimento cada vez mais importante. Obrigado pela paciência. Se você curtiu o vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você ama, que você gosta. E se inscreva no canal também, ative o sininho para que a gente possa estar sempre junto, crescendo junto. Inclusive, eu desejo para você tudo isso que eu falei, que você cresça, que você se desenvolva e que você interprete o estresse de uma forma sempre que te leve para a vida e não para a morte. Um abraço e até o próximo vídeo.